A 10ª Semana de Arte, Leitura e Cultura de Nova Bassano, dentro do projeto Bassano Leitor, está em sua 10ª edição. Hoje é um dia muito feliz para todos nós, porque a gente vê esse projeto tendo continuidade e cada vez mais uma empolgação de alunos, professores, para que chegue esses momentos literários. Vamos ter escritores, com momentos de palestra, de interação com os alunos. O nosso escritor homenageado deste ano é o Pablo Moreno, que pelo número de livros escolhidos, e que vem sendo trabalhados, tá? Mas nós teremos também a Eleonora Medeiros, o escritor Celso e o Eric Chatiot. Nós vamos ter esses dias intensos de encontros, de atividades em pequenos grupos, obedecendo os protocolos, para que a gente possa fazer tudo com muita tranquilidade. Nós agradecemos a todas as pessoas das escolas pela organização, pela preparação, aos professores por terem participado dos momentos com o escritor de forma online, por ter divulgado os vídeos sobre os livros que foram lidos. Tudo isso foi uma boa preparação para esse momento. O momento que nós estamos vivendo é a culminância desse belo projeto que acontece em Nova Bassano já há bastante tempo, semelhante à Feira do Livro do Colégio Colbachini, que é bem mais tempo que acontece, mas o projeto Bassano Leitor, ele visa formar leitores, trazer conhecimento e ampliar os horizontes com o crescimento da consciência da realidade como um todo. Estamos muito felizes por estarmos aqui executando mais uma vez este projeto. Eu tenho uma relação muito forte com Nova Bassano. Foi um dos primeiros lugares que eu vim como escritor e para o Colégio Colbachini. Fui homenageado já, patrono da Feira do Colégio Colbachini, e aí comecei a conhecer a cidade de Nova Bassano, o município de Nova Bassano, as escolas de Nova Bassano, e também já estive no Bassano Leitor. Então sempre, Nova Bassano sempre foi uma referência de projetos de leitura de sucesso para mim. E eu tenho uma outra alegria, que é, depois da pandemia, é o primeiro lugar que eu volto presencialmente. Então isso é muito simbólico para mim, de estar novamente, depois de 2 anos praticamente ausente de feiras do livro presenciais, está em Nova Bassano. Então tenho um grande carinho pela cidade e para mim é muito importante, é como se fosse um recomeço de carreira. Bom, Pablo Moreno é um menino do interior, de filhos de gaúchos. Meus pais eram analfabetos e não tinha livros na minha casa, diferentemente do que muitos autores nascem em lugares com muito livro. Eu vim de uma família muito pobre, sem livros. Mas o que eu tinha na minha casa? Contação de histórias do meu pai, da minha mãe, da minha avó, dos meus vizinhos. E essas histórias me levaram para os livros, porque nós somos feitos de história, diz o Eduardo Galeano. E são as histórias que nos constroem. Então, mesmo em lugares onde o livro não chega, chegam as histórias. E o autor Pablo Moreno foi um autor que nasceu descobrindo que ler e escrever também era importante, além de contar histórias. Porque ler e escrever me levavam a entender o mundo, as dificuldades que a gente vivia, a compreender aquela situação que a gente estava, a poder ajudar meu pai e minha mãe a ler uma receita de remédio, a ver uma conta que às vezes chegava, a acompanhá-los às vezes em viagens, porque eles não liam o ônibus, não sabiam olhar a passagem, não conheciam um cartaz. Então tem esse lado das histórias que me formaram e tem esse lado da importância de ler, de escrever, de ser alfabetizado, de poder ir à escola.
Então são esses dois focos da minha obra. Eu digo também que essa construção de tecido, de sentido, é mais ou menos como a rede que nos rodeia aqui, mas as redes dos peixes também. Ela constrói um tecido, mas ela deixa uns espaços em brancos para a gente poder ir colocando ao longo da vida aqueles momentos importantes como esse aqui. Esse é o momento que me costura, que me preenche, que me dá significado ao ver tantos os jovens aqui como o trabalho que foi feito.